aí, Super Drive, tudo bem? Primeiro vídeo aparecendo, né? Porque o resto são vídeos de notícias do mundo automotivo, né? São edições de imagem com um noticiário falando de um determinado carro ou de uma determinada lançamento, notícias automobilísticas. Aqui a gente hoje vai mostrar um pouco a performance do Jeep Renegade 1.3, né, aquele 1.3 Turbo. Aqui é uma versão Sport. Depois eu vou, lógico, eu vou mostrar melhores detalhes depois do carro. Mas se vocês olharem aqui, gente, ele tá fazendo agora 12.4, não faz nem 300 metros, sai à direita. 5.1 km, ó, o Waze aqui falando para eu já entrar sentido Piedade, Itapiraí, Juquiá. Tá? 1.3 Turbo. Tô com 42 km rodada, é uma rodovia sinuosa, com sobe e desce. Essa rodovia aqui é SP-79. Ela sai aqui da região metropolitana de Sorocaba, sentido Juquiá, lá da BR-116, tá? É a BR-116 que liga a cidade de São Paulo à cidade de Curitiba, né? Então, é uma rodovia federal. E aonde eu tô aqui, que é SP-79, a rodovia do estadual. E aí o Jeepão aqui tá legal. Gente, não dá. Tô andando na faixa dos 80, alguns pontos eu passo a 100 km por hora, mas são poucos os pontos. Aqui no dia da gravação é sexta-feira, né? Amanhã é sábado de carnaval, então imagine como que a rodovia tá começando a encher. Por enquanto tá assim, fluxo andando legal. Me parece que tá vindo muita gente de Itapiraí, de Juquiá, subindo. Também tem muita gente ali da região de Registro, e também ali do Vale do Ribeira, né, que tá vindo, acho que para Sorocaba, Campinas, e muito também o pessoal de Curitiba. Então aqui a gente continua, tá 30 graus, tá calorzão. Uma dica aqui para quem tá na SP-79, esse posto BR aqui, tá? Se você estiver vindo de Curitiba, né, principalmente porque você está subindo a serra e precisar pôr um combustível aqui, é um bom posto, porém o preço salgado, né? Postinho assim, muito bem elaborado no meio de uma rodovia desse tipo aqui, eles cobram aquilo que eles querem. Então tá, pessoal, daqui a pouco eu mostro um pouco mais aqui pessoal, no tá difícil de parar aqui, tá? Tô na SP-79, ela cruza a cidade de Itapiraí. Achei a cidade, hein, gente? O povo veio visitar. Eu acho que veio visitar os parentes aí no carnavalzão. Não sei se Itapiraí tem algum bloquinho de carnaval animado, né? Depois eu me informo direito. Beleza, povo? É mais. E aí, Super Drive? Olha como que tá o consumo do Jeep. Rodou 61 km, né? 60.3. Tá fazendo 15.8. Por que eu tô abrindo agora aqui para vocês darem uma olhada? Eu estou num ponto aqui da cidade de Itapiraí. É um ponto muito bacana para quem gosta de carro, para guiar. É uma estrada muito bonita, porém muito sinuosa, né? A média de velocidade aqui é de 40, tem trechos que você chega a 60, são pequenos trechos, mas a maioria aqui a gente fica atrás de algum caminhão, porque aqui caminhão desses articulados, né? São as carretas, são proibidos de trafegar aqui porque é muito apertado, né, gente? Imagina uma carreta andando aqui. Esse caminhão baú que tá na frente, você já vê que a coisa é complicada. E tem os idiotas aqui, ó. Viva feriado prolongado, né? Terminou de cortar 6 carros aqui e acha bonito. Ficou aí registrado aí no Super Drive. Tem os babaca que dirigem, não sabem aproveitar, né? Com segurança, uma rodovia bonita igual essa daqui. Até mais. A famosa cabeça da anta.
Eu vou mostrar pra vocês aqui e depois já volto. Olha a lentinha aqui, ó. Dentro do restaurante da Cabeça da Anta. Aqui tem um café expresso. O pessoal tá movimentando, tá chegando aí. Região. Tô aqui na Cabeça da Anta, vocês olharam o vídeo lá dentro. Agora tô aqui, ó. Tô aqui na frente. E eu vou mostrar por que chama Cabeça da Anta. Uhum. Mas não é por causa dessa aqui não, essa chegou depois, viu, gente? Aqui, ó. Motivo. Essa é novinha, ó. Tudo bem? Tá entrevistada. E aí, pessoal do Super Drive, beleza? Como que vocês estão? Tô aqui na Cabeça da Anta. Enquanto eu já mostro as imagens. O jipão aqui tá bonitão, fazendo uma média boa, já mostro a média dele. Daqui é um Renegade Sport 2023. O carrinho tá legal, tá fazendo uma média boa, né? Para descer qualquer santo ajuda, mas a média dele na gasolina tá muito boa, tá na faixa dos 16, 15, daqui a pouco ele vai cair para 15, eu acho que quando chegar em Guapa ele vai estar lá por 14. Vamos aí, a gente ainda tem chão, tem praticamente uns 130 quilômetros daqui para chegar até Ilha Comprida. Aí eu vou mostrando as médias de consumo do Jeep Renegade, tá bom? Com motor 1.3 turbo. Ó, 70 quilômetros na descida, né? Uns pontos de subida aqui, porque é uma estrada sinuosa no meio da Serra do Mar, né? Então, mas andando aqui dentro do limite da estrada, né? Com máximo aqui é 60 por hora. Então, tá tendo uma média fora do comum. Mas adiantando os haters de Renegade, né? Quem não gosta do Renegade, esse carro aqui 1.3 turbo ele faz a diferença. Se depois lá pra frente, lá ó, a estradinha cheia de carros, já passou motorhome, já passou vários outros carros aqui. Já passou idiotas também, ultrapassando em lugar proibido, fritando pneu aí, senão ia bater nos outros. E a média está sendo essa aqui, 17.5. Tá bom, né? Mas a estrada tá começando a encher. Tô percebendo que tem mais gente subindo, indo da região ali de Vale do Ribeira, né? Eu acho que o povo daqui a pouco já começa a descer. Hoje é uma sexta-feira, digamos um pré-carnaval, né? Que amanhã é sábado de carnaval. E o Jeep aqui tá mantendo bem, tá? O carro tá com 20.329. Anda bem. Não adianta aqui fazer, senão você faz cagada nessa rodovia aqui. São 60 km de pista sinuosa. E depois disso aí você consegue emitir uma velocidade maior. Por isso que eu falo, quando ele chegar lá na Ilha Comprida, né, que é o destino final, com certeza ele vai estar em torno de uns 14 km por litro. Eu já fiz várias vezes esse trecho com esse carro aqui, então eu já tenho uma prévia aí que como ele pode se comportar. Lembrando que ele está com gasolina. No etanol, para descer ele fica numa média no etanol de 13, 12, uma média boa, com um carro a etanol, né?
O Jeep não é um carro leve, é um carro, né, que tem um considerado peso. Ele é só mais uns 100 quilos mais leve que a versão 4x4. Essa versão aqui é a Renegade Sport. Qual que é a vantagem do Renegade Sport, gente? Ele, por ser mais simples em algumas situações, principalmente de pneu, e não tem a transmissão 4x4, né? Quando eu falo pneu, por quê? Porque tem a versão Longitude, que muda a questão do pneu. Aqui é um pneu que usa um aro 17. Lá já é um aro 18. Em algumas versões 4x4 já usam um aro 19. Se não me engano é a versão S. E no carro, se não me engano, o Trail Hall. Esse aqui tem mais um apelo aventureiro, né? E já tem uma suspensão mais elevada e usa um aro, se não me engano, é um aro 16 ou 17 com pneu misto, né? Esse seria o pneu misto, ele pode andar em asfalto e em estrada de terra. Com aderência, precisa ter mais cravos no pneu. Então, essa versão ela pode ser um pouquinho mais econômica que a versão 4x4 que usa aro 19, que é o caso do Jeep Renegade S. Esse daqui ele era, né, quando eu comprei esse daqui, ele era o carro de início, né, vamos falar assim, de modelo, né, inicial. Partia do Sport. Hoje ele tem agora um que chama 1.3, Renegade 1.3. Não tem a nomenclatura Sport. Ele perde algumas questões de luz em porta-luva, rack de teto, se não me engano. Não sei se essa versão já modelo 24 está vindo, mas ele perde algumas perfumarias. Ainda vem com essa central multimídia aqui, entendeu? Já vem ainda com essa multimídia aqui. O painel praticamente é idêntico. Não sei se as funções, um dia eu vou passar na Jeep para ver se o carro muda muito a questão de parte de piloto. Eu acredito que não. Essa parte de piloto automático, essas coisas continuam. Pelo volante, que eu vi, não modificou muito não. E falando um pouquinho da questão de roda, ele vem com a mesma roda do Sport. Então eu acho que é um puta de um custo-benefício, entendeu? Se é só algumas questões de luz, se não me engano, ele ainda vem com a luz, ainda ele vem com esse farol full LED, você entendeu? Porque já o Renegade Sport e o Longitude já não vem com farol de milha mesmo. Então eles deram uma barateada em alguns itens só para diferenciar do modelo Sport, né? Algumas coisinhas básicas assim eles tiraram, mas praticamente é o Renegade Sport. Então, o Jeepinha tá fazendo 18, mas também olha que tá na frente aqui, não deixa eu andar. Ainda bem que é descida, não fica gastando muito combustível, né? Nossa, já faz 2 horas que eu saí do posto, né? Eu abasteci, enchi o tanque para descer para Ilha Comprida. Tá indo bem, gente. Tá indo bem. Ó, o cargueiro aqui deve ter saído pegar areia perto de um ribeirãozinho aqui do lado. Então, esse daí deve ser um 11, 13, não sei. Mas tá parecendo ser um desses dois. Usavam muito para fazer caminhão basculante, né? Daí deve estar cheio de areia. Opa, chegando aqui pra Piraí. Então tá, gente. Daqui a pouco eu mostro um pouco de BR-116 para vocês. Você vai ver. Você põe um pouco mais de velocidade,
E aí, Super Drive? Falei pra vocês. Velocidade aumentou. Você sabe que o Renegade não é aerodinâmica, né? É um SUV. Esse motor, num carro com uma aerodinâmica melhor, ficaria 10, hein? Será que vai sair no Argo esse motor num dia? Ou vai sair algum carro bacana aí? Porque querendo também o Pulse e o Fastback usa esse motor. Com certeza é mais leve, tem uma aerodinâmica melhor que o Renegade. Com certeza vai fazer mais, viu? Mas considerando que se você colocar num hatch uma aerodinâmica melhor, ou mesmo num sedã com uma aerodinâmica melhor, esse motor vai render uma barbaridade na estrada, hein? Pode usar até o mesmo câmbio. Não precisa colocar CVT não. Vai render demais num carro com uma aerodinâmica melhor. Mas enfim, tá aqui ó, 17.5, 127 quilômetros rodado até esse instante. Aqui eu vou rodar desse trecho de BR-116. Eu vou estar rodando entre Juquiá e a entrada da SP-222, são 10 km. Aqui é um retorno. Vai para o Juquiá, registro. Aqui eu tô sentido capital de São Paulo, né? Não Curitiba. Então vamos que vamos aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu mostro um pouco como que tá lá na Serra, né, da Biguá. É isso que eles chamam, Serra do Biguá, SP-222. Beleza? Até daqui a pouco. E aí, pessoal, vocês estão enxergando aqui? Tá fazendo 17, tava fazendo 18, peguei um pedaço de serra, agora tô descendo de novo. Já senti do litoral. Passei uma montanha aqui, que fica lá do Planalto ali, a região de planície que tem entre a Serra do Mar e a serra ali de Paranapiacaba, né? Onde fica, no caso lá, a cabeça da anta. Ali eu desci, aí peguei um pouco do BR-116, naquela planície ali perto que vem de registro. E agora tô na SP-222. Jeepinho aqui mandando muito bem. Tá com você vê aqui, gasolina. Tá? Só para matar a curiosidade de vocês, quando eu faço esse rolê e o carro fica parado lá na ilha, e aí eu só volto, a média na gasolina fica em torno de uma média aí de 14, 13, porque para subir, né, aí gasta mesmo. Mas eu acho que o tamanho e o peso do Renegade Sport tá provado, né? Ele é pesado, é um carro pesado, a aerodinâmica não é favorável para a estrada. E só que o que ele é favorável é a suspensão. Gente do céu, é muito boa a suspensão. Essa suspensão independente dá um conforto no carro que é coisa demais, entendeu? Eu tenho um outro carro para comparar na família, que é uma Tracker. A Tracker é mais durinha, é mais baixa também, você entendeu? A Tracker dá um jeito mais bacana para dirigir. Mas o Renegade aqui é aquele tipo de coisa, gente. O motor turbo, 1.3 turbo, é um downsize, não é um carro esportivo. Ele é para melhorar a performance no ambiente de economia. Não é, ele, se precisar pisar, o bicho anda bem. É muito rápido esse carro. Mas não é o foco dele. O foco dele é dar um torque em baixa, que o carro não vai ficar berrando, não estou ouvindo, vai trazer mais economia, principalmente na estrada. Tanto que no etanol, esse carro, na ida e na volta,
ele fica entre 10 e 11. Para descer ele chega a fazer 13 no etanol, e para voltar fácil, ele chega em Sorocaba com uns 10, quase 11. Esse motor 1.3 está muito econômico. É lógico, né, que a gente tem que fazer as considerações. Ah, mas o meu Renegade Sport tá bebendo. Tem que ver como você está dirigindo. Não adianta. Ah, mas o meu Longitude não chega a fazer nunca essa daí. Gente, quando você coloca rodas grandes, você acrescenta peso. E no caso desse daqui é aro 17 e lá é um aro 18. Quer piorar? Vai pro S. O S acrescenta transmissão 4x4, tá? Tudo bem que ali você vai andar mais no módulo automático, né, da transmissão. A ZF9 é muito eficiente. Eu já tive no meu Renegade Diesel. E ali é mais peso por o motor, né? Apesar dele ter 27 kgfs de torque e 185 de cavalos, ele não é pesado. Se comparar com esse Sport aqui, ele é mais pesado. Tem a transmissão e o S tem um fator que piora a situação. Ele recebe um aro 20. Se não me engano, tem o 19 também, mas tem um opcional lá que, se não me engano, vai vir com aro 20 também. Então você tem o 19 e tem o 20. Mas é aquele tipo de coisa. Já o 18 já pesa no carro, fica mais bonito, melhora para curva, né? O carro não fica tão bolachão na curva, né? Não tomba muito. E é aquele tipo de coisa, gente. Você tem que dosar a esportividade com economia. E eu acho que o que dá um melhor é o Sport. Porque o Sport, para você usar ele como SUV, ele te atende perfeitamente. É mais econômico. Só que não tem as gueri-gueri, né? Se você... E aí, pessoal? Chegando aqui na cidade de Iguape, hein? Fizemos quanto tempo? 3 horas. E ainda porque deu uma paradinha lá na cabeça da anta, a polícia aí. Pessoal. Agora, antes eu entrava aqui, ó. Pessoal Agora eu sigo reto. Vou para um outro trecho. O carro ali tá. Deve ser o carro do Batman. Ué, o Batman aqui tem a cortina de fumaça. O cara apertou a cortina de fumaça. Olha! Uma coisa eu falo pra vocês, viu? O prefeito de Iguape tá de parabéns. Olha lá. Pessoal, não é fácil dirigir, não. O povo tá desesperado. Aí, ó. Estamos aí. Rapaz! 16.9. Tá bom. Na gasolina. Ele tá usando suco de dinossauro, né? Só o petróleo aqui, ó. A cachaça, eu acho que vai ter que voltar o Renegade pra cachaça. Do jeito que tá subindo a gasolina, tá complicado. Tá bom, povo? É a prefeitura aqui de Iguape, pra quem não conhece. E daqui a pouco eu volto a mostrar qual que foi o consumo total do Jeep Renegade. E aí, pessoal? Super Drive 16.7, 192 km e alguns quebrados. Já estou em Ilha Comprida, tá?
Depois eu mostro umas imagens aí pra você. O Jeepão aqui tá mandando bem. É um carro confortável, uma dinâmica bacana. E depois eu mostro mais um pouco do interior dele, mas esse é um carro que já foi batido por vários canais, né? Então acredito que vocês já viram em termos de espaço interno, tal. Mas eu estou mostrando aqui o Jeep aqui, o consumo dele na estrada. Então, acho que está tendo uma fiscalização na entrada da ilha aqui, eu já volto.